Vocês pediram e hoje é dia de mais uma reação aqui no canal. Dessa vez nós vamos analisar um texto muito bacana, texto feito por uma aluna muito querida, a Graziele, que enviou para nós o espelho da redação, que ela tirou 940 no Enem. Esse 940 da Graziele foi daquele tema do Enem 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E eu quero analisar o texto dela daquele jeito que você já sabe, parágrafo por parágrafo, pra gente ver o que tem de positivo, o que tem de negativo, e no fim eu vou te contar se eu daria a mesma nota que foi a nota atribuída pela banca, em quais critérios eu tiraria ponto. Então bora, logo depois da chamadinha a gente já começa. Fala pessoal, bom? Ou não, estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa analisar o texto da Graziele, que tirou 940 no Enem 2020. Como sempre, eu pego o espelho, analiso ao vivo, pego literalmente na hora para ver o que eu gostei, o que eu não gostei no texto, para que a gente possa dar uma olhadinha parágrafo por parágrafo e para que eu possa te contar a nota, literalmente vamos reagir ao texto dela. Então, em primeiro lugar, eu quero pegar um pouquinho dos aspectos estéticos. O texto da Graziele, se a gente for subir, descer, analisar ali nas 28 linhas que ela escreveu, é um texto que esteticamente é bem atraente, é um texto que esteticamente está muito legal, está muito bem feito. Não tem grandes problemas, na verdade tem uma outra vez que parece que ela errou, como na linha 8 e na linha 10, que ela dá tipo uma reforçadinha na letra, que foi um momentozinho de erro assim, mas que dá para entender, e na linha 15 ela comete um erro e ela faz do jeito que deve ser feito. Quando você erra, ou você passa somente um traço, ou você passa um traço entre parênteses. Ela optou pelo traço junto com os parênteses. Muito bem feito, muito bem colocado, muito bonitinho. E aí ela começou o texto dela falando assim, ó. Atualmente no Brasil, milhões de pessoas sofrem com algum tipo de transtorno mental, segundo a Organização Mundial da Saúde. Somado a isso, a falta de conhecimento sobre o assunto e como reconhecer uma doença se mostrou um grave empecilho para se combater enfermidades como a depressão e a ansiedade. Além disso, a exposição exagerada nas redes sociais e a idealização de uma vida perfeita se tornou um grande problema no tratamento dessas doenças. Sendo assim, torna-se imprescindível a adoção de medidas para reverter essa situação no país. Pensando no nosso texto, no texto dela especificamente, temos algumas coisas que eu considero bem interessantes. Eu vou começar pelo final. No finalzinho, nas linhas 5 e 6, ela quis colocar assim: sendo assim, torna-se imprescindível a adoção de medidas para reverter essa situação no país. Esse fechamento dela foi um fechamento opcional, tá? Você não é obrigado, na sua introdução, a já apontar para a proposta de intervenção no fim. Ela já está fazendo um apontamento para a proposta, ela quis fazer dessa forma, é válido, não é um erro, mas é uma característica interessante porque é um termo opcional. Você não precisa de colocar no final falando que é imprescindível a adoção de medidas para reverter. Não é necessário no final da introdução você já fazer esse apontamento para a proposta de intervenção. Ela já apresenta para nós algumas questões interessantes e eu já consigo perceber o que ela vai trazer como argumentos no texto. A impressão inicial que nós temos é a ideia de que os argumentos antecipados, ela colocou um período para cada argumento que ela vai colocar no texto. Na linha 2, quando ela fala assim, a falta de conhecimento sobre o assunto e como reconhecer a doença se mostrou um grave empecilho, eu entendo que esse vai ser o primeiro argumento dela. E aí depois, no período abaixo, que começa na linha 4, ela vai falar assim, a exposição exagerada nas redes sociais e a idealização de uma vida perfeita se tornou um grande problema no tratamento dessas doenças, seria o segundo argumento no texto dela. Então eu entenderia basicamente como uma antecipação dos argumentos. Ela conseguiu mostrar que essa situação é um problema, que essa situação é um desafio, que seria basicamente uma tese, ela antecipou os argumentos, ela fez basicamente tudo que ela tinha que fazer. E ela ainda fez uma contextualização nas linhas 1 e 2,
falando, por exemplo, sobre o grande número de pessoas com transtorno mental de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que seria basicamente a contextualização. Introdução dela no total com 6 linhas, bem organizada, bem feita, bem arrumadinha, nada a reclamar. Vamos ver agora o que nós temos no nosso desenvolvimento. Eu já percebo que ela colocou no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela iniciou com a conexão com em primeiro plano. E aí ela diz, em primeiro plano, é importante destacar como o preconceito gerado pela falta de informações sobre doenças mentais se tornou um agravante da condição de muitos brasileiros. E aí, esse é o tópico frasal, essa é a ideia central do parágrafo dela. Que ideia central que é essa? A falta de informações que se tornou um grande agravante. Então ela está obedecendo bonitinho o que ela antecipou na introdução, é o que ela está desenvolvendo no tópico frasal e agora ela vai sustentar essa ideia. Ela vai dizer, percebe-se tal fato ao analisar como o assunto não é discutido nas escolas, mídias ou em canais oficiais do governo. Com isso, leva-se a uma dificuldade do cidadão em reconhecer a gravidade das doenças e que não se trata de uma, entre aspas, frescura. Dessa forma, o enfermo pode ter sua saúde negligenciada por falta de conhecimento ou preconceito sobre as doenças, como são os tratamentos e como buscar ajuda. Sendo assim, o Estado, como se comporta como instituição zumbi, segundo Zygmunt Bauman, em que demonstra em cumprir sua função social de garantir saúde à população, como previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Ô Graziele, estava tudo indo muito bem, mas esse finalzinho aqui ficou confuso. Você misturou a instituição zumbi com Bauman junto com a Constituição. Eu tive a impressão que você estava fazendo parágrafo e de repente você olhou e falou assim, ah meu Deus, está sem repertório, vou colocar repertório. E aí você saiu jogando vários repertórios ao mesmo tempo, ficou um pouco confuso. Quando a gente começa ali da linha 12, como são tratamentos e como buscar ajuda. Sendo assim, o Estado se comporta como instituição zumbi segundo Zygmunt Bauman. Aí você não explica direito a instituição zumbi. E aí logo depois você vai falar como previsto no artigo 6º da Constituição Federal e acabou. Eu fiquei sentindo falta, por exemplo, de um período para que você fizesse o fechamento do seu parágrafo e eu senti falta de você desenvolver um pouco mais dessas ideias que você colocou do Estado como instituição zumbi e a questão do artigo 6º. Então eu entendi que, na verdade, eu não tiraria ponto seu por causa do repertório sociocultural. Eu tiraria ponto por causa da argumentação. O parágrafo de argumentação acabou ficando mal organizado, nesse finalzinho, tá? Da linha 12 até a linha 15. E aqui eu já tiraria 40 pontos do seu texto por causa dessa questão da competência de número 3, que me incomodou um pouco. Ó, aí no nosso segundo parágrafo de desenvolvimento, você começou com em segundo plano. Então, uma coisa boa que seu texto tem, você está trazendo uma variação legal de conectivos interparágrafos. Em um você colocou em primeiro plano, no outro você colocou em segundo plano. E eu já aproveito para dar uma olhadinha para a sua conclusão, né? Já que está aqui na minha mão, já vi que você colocou um sendo assim. Então, você tem um bom uso de conectivos interparágrafos, o que está, por enquanto, excelente. E aí você falou assim, ó, em segundo plano, analisa-se como vivemos em uma sociedade do espetáculo, em que ocorre a idealização de uma vida perfeita nas redes sociais, levando as pessoas a esconderem sua realidade, nem sempre feliz ou agradável. Você colocou essa ideia da sociedade do espetáculo, só que você não contou de quem é o termo, né? Você poderia ter desenvolvido um pouco mais, você poderia ter colocado sociedade do espetáculo do Guy Debord. Eu senti falta de você colocar de quem que é o termo, para esse repertório especificamente ficar mais produtivo, mais desenvolvido. Mas de qualquer forma, você da linha 16 até a sua linha 18, você está apresentando a ideia central que você vai discutir no seu texto. Está bem feito, está bem organizado, está certinho, mas, de certa forma, essa sociedade do espetáculo ficou um pouquinho solta, infelizmente. E aí você continua. Dessa maneira, gerou-se um preconceito a situações imperfeitas ou algum tipo de mazela como doenças mentais. Somado a isso, segundo Zygmunt Bauman, nos encontramos na modernidade líquida, em que as interações sociais se tornaram efêmeras e superficiais. Com isso, brasileiros com enfermidades psiquiátricas não encontram espaço para pedir ajuda
ou uma rede de apoio. Dessa forma, muitas pessoas sofrem sozinhas e não buscam uma ajuda médica. Beleza, gostei. Só que na linha 21, você escreveu enfermidades e não enfermidades. Então nós já temos aqui uma questãozinha de norma padrão, inclusive a primeira que eu marcaria no seu texto, esse enfermidades no lugar de enfermidades. Você tentou usar o Bauman novamente, nessa segunda tentativa ficou bem colocado, ficou bem organizado e você conseguiu fazer um parágrafo com todas as camadas. Na linha 22, a partir dessa forma, é o momento em que você apresenta a sua conclusão e você começa a desenvolver o seu parágrafo, literalmente, a trazer o seu embasamento a partir da linha 18, a partir dessa maneira. E aí, um pouco mais para baixo, nossa proposta de intervenção, vamos ver o que se arrumou, se ela ficou bacana, se ela está completa, se ela não está completa. Na proposta você colocou assim, ó, sendo assim, o governo federal é seu agente, deve assegurar o cuidado com a saúde mental dos cidadãos. Ação. Por meio da inserção do assunto nas escolas, modo ou meio. Como com a criação de uma matéria obrigatória sobre saúde na grade curricular brasileira. Detalhamento. A fim de aumentar a disseminação de conhecimento sobre doenças mentais. Finalidade. A sua primeira proposta de intervenção, ela está completa, ela está bem feita, ela está organizada, ela está certinha. Aí, você colocou uma segunda proposta mais apertadinha, não tem problema. Você pode colocar uma mais desenvolvida e uma mais breve. Na mais breve, você colocou assim: além disso, cabe ao Ministério da Saúde a criação de grupos de conversa semanais nos postos de saúde, com o objetivo de aumentar a rede de apoio dos enfermos. Dessa maneira, será possível combater esse quadro no Brasil. Ficou uma frasezinha de arremate que serviria também para você demonstrar um efeito da sua proposta de intervenção como um todo. Proposta completa. Analisando o seu texto como um todo, Graziele, eu gostei muito dele. O que me incomodou de verdade foi a baguncinha que você fez no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, da linha 12 até a linha 15. Que você deu uma misturada nos argumentos, nos repertórios, que acabou ficando um trecho muito confuso. Por isso eu tiraria ponto seu. Em norma culta, eu reparei um erro apenas. Então você não teria motivo para perder ponto na competência de número 1. A competência de número 2, repertório sociocultural produtivo, você apresenta ao longo do texto. A 3, como eu já te disse, eu tiraria 40 pontos por causa da confusão entre as linhas 12 e 15. Competência 4, você tem uma boa coesão e coerência, seu texto está bem articulado, bem organizado. Competência 5, proposta de intervenção, você tem uma proposta de intervenção completa que resolve o problema apresentado. Eu, na verdade, não te daria 940, eu te daria um pouquinho mais. Eu te daria 960, porque a única coisa que eu tiraria ponto no seu texto seria na sua argumentação, seria na sua competência 3. Depois me conta direitinho, Graziele, em quais competências você perdeu ponto, o que aconteceu no seu texto, e a galerinha que tá assistindo a gente, fala aí pra nós, quanto que você daria pra esse texto da Graziele, se você achou que tá bacana, se você quer que seu texto também seja corrigido aqui no canal, é só você me mandar, me pergunte como fazer, que eu te indico, mande aí nos comentários, eu quero, que eu entro em contato com você. Lembre-se também de se inscrever no canal, de clicar no sininho para notificações e depois me adiciona também lá no Instagram pra gente bater um papo no @aprendicompapai. Valeu, meus queridos! Espero que vocês tenham gostado da nossa análise de hoje. Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!